Pessoal, boa tarde. Estamos iniciando mais uma sessão do Caproci, né? Mais uma tarde aqui de aprendizado, mais uma oficina. E hoje o tema de nossa oficina é a apresentação de trabalhos acadêmicos e de conclusão de curso, tá? E hoje temos como convidadas as palestrantes Joana Ferreira e a Shirley Araripe, tá? Ambas fazem parte do projeto de extensão Descomplica. E antes de iniciarmos a nossa live, a nossa oficina, eu quero, passar alguns recados para vocês. Pedir para que vocês se inscrevam na atividade, né? Vocês conseguem ainda se inscreverem. Vocês encontram o link de inscrições na bio do Instagram, tá? Biblioteca Uniesp. Então, você vai lá, se inscreve, não só nessa atividade, mas na próxima quinta-feira vai ter também. Ficará gravado essa live, essa transmissão. Então, você pode, novamente, em outro momento, reassistir, compartilhar com os amigos, grupo de pesquisa com os professores. Então, fique à vontade também para participar aqui no chat, ao vivo, tirando dúvidas, interagindo conosco, tá? Vou apresentar a vocês as nossas convidadas. A Joana Araújo Ferreira é doutoranda e mestra em Ciências da Informação, membro do grupo de pesquisa Estudo, Informação, Aprendizagem e Conhecimento da UFPB, e colaboradora do projeto de extensão Descomplica TCC. A Shirley Araripe, ela é graduada em Serviço Social e graduanda em Biblioteconomia pela UFPB. E também é colaboradora do projeto de extensão Descomplica TCC. Então, quero convidar a Shirley aqui à nossa transmissão. Boa tarde, Shirley. Seja bem-vinda ao Caproci. Acredito que você seja a primeira vez aqui conosco. Sim, a primeira vez. Primeira vez, né? Sua estreia aqui no Caproci, né? Seja bem-vinda. Obrigada. Vou aqui adicionar os seus slides da apresentação. Pronto. Ficaria aqui acompanhando você, tá? Na sua apresentação. Qualquer dúvida, qualquer eventualidade, é só acionar. Também estaria aqui acompanhando o chat. Qualquer dúvida aqui do pessoal, passo para você. Ok. Olá, pessoal. Me chamo Shirley Araripe, né? Como já fui apresentada, colaboradora do projeto Descomplica TCC, né? Projeto esse de extensão da Universidade Federal da Paraíba, né? Que tem como objetivo orientar a comunidade acadêmica, né? Quanto ao planejamento, a estrutura, a escrita científica, a normalização e a comunicação do trabalho acadêmico de acordo com as normas da ABNT. Deixa eu mostrar para vocês a nossa equipe, né, composta aí por 24, né, colaboradores, né, entre eles profissionais, discentes, docentes. E esse projeto ele é coordenado, né, pela nossa professora Alzira Carla. Já estamos aí no 7º ano. Então, são 7 anos de descomplicando, né, as normas, trazendo dicas. E aí, nessa tarde, a gente vai estar dialogando um pouquinho, né, como obter o sucesso na apresentação do TCC. Quando a gente fala em apresentação, né, em trabalhos acadêmicos, às vezes dá um friozinho na barriga, né, mas aí a gente dá sempre dicas, né, para estar descomplicando. E aí a gente vem trazendo nesta oficina, a gente dividiu em 2 momentos para deixar mais suave, mais tranquilo para vocês. O primeiro momento ele vai ser conduzido, né, pela professora Joana, e aí ela vai falar sobre autoconhecimento, equilíbrio, postura, comunicação e marketing. E aí depois eu volto, né, trazendo algumas dicas para uma boa apresentação e a organização dos slides. E aí nesse momento, né, eu passo a palavra, né, para a Joana. Olá, oi Shirley. Olá, pessoal. Boa tarde para todos vocês. Que bom, né, poder estar aqui com vocês essa tarde para a gente conversar um pouquinho sobre essa etapa tão importante e tão carregada de emoção, que é a apresentação de um trabalho acadêmico, né? Primeiro, eu queria começar pedindo que vocês se sintam muito à vontade para deixar suas dúvidas, comentários aqui no chat. É sempre bom quando a gente vê que vocês estão interagindo com o que está sendo colocado. Vou adorar conversar com vocês nessa tarde. Então, para a gente começar o nosso primeiro momento, vamos falar um pouquinho sobre autoconhecimento, equilíbrio, postura, comunicação e marketing pessoal, tá bom? Eu não estou conseguindo passar aqui os slides, Dreyson. Aí isso. Tu coloca para mim, por gentileza.
Isso, obrigada. Então, para a gente começar, né, acho que é muito importante nós iniciarmos nossa conversa de hoje trazendo uma retrospectiva daquilo que nós vivenciamos até chegar ao tão esperado momento de apresentação de um trabalho acadêmico. Né? Essa é a hora da gente pensar sobre a nossa trajetória até chegar à universidade, perpassando todas as disciplinas, mesmo com todas as dificuldades, que a gente sabe que é um pouquinho sofrido, né? Mas também é muito prazeroso o sabor da conquista, da vitória, de que nós conseguimos vencer. Então, neste momento, convidar vocês a pensar, a refletir um pouquinho sobre as escolhas que levaram até este momento. Né? Fazer um curso de graduação não é uma tarefa fácil, a gente sabe que tem suas horas bastante desafiadoras, apesar de ser também muito gratificante. E aí, o caminho que nos traz até aqui, ele é repleto de escolhas. A gente começa escolhendo se vai ou não fazer um curso de ensino superior, né? Uma graduação. E aí, nessa hora, a gente também precisa pensar qual é o curso que eu vou fazer. Então, eu escolhi odonto, eu escolhi direito, engenharia, publicidade, biblioteconomia, né? Puxando um pouco para o nosso lado aqui, eu enquanto bibliotecária. Então, na hora de escolher um curso, a gente também está ali tendo um momento muito importante, que é o momento de escolha. E essa escolha vai, dentre diversas outras ao longo da nossa trajetória, nos levar até esse momento ímpar de apresentação dos trabalhos acadêmicos. Eu poderia até compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Eu sou do interior de Cajá, cidade das tapiocas, para quem já ouviu falar. Eu acho que alguns de vocês já podem conhecer. E a minha primeira escolha que me fez levar até a apresentação do trabalho acadêmico foi decidir que eu queria muito, muito, muito fazer um curso de biblioteconomia. Então, prestei vestibular, consegui passar e me graduei, né? Foi uma das primeiras escolhas que fiz. Essa escolha, ela veio recheada de diversos desafios, né? Que desafios foram esses? No meu caso, e aí eu gostaria muito de ouvir vocês também, quem quiser colocar aqui no chat, comentar um pouquinho também sobre a sua trajetória. Como eu vim do interior, a locomoção, para mim, era um desafio. E eu sei que isso é algo comum para diversas outras pessoas, né? Tem gente que vem do interior, tem gente que vem de outro estado do trabalho, tem gente que é mãe, que é pai, que é primo. A gente não vive só ali na academia, né? Nós temos uma vida muito além dos muros da universidade e essa vida também nos preenche, né? Então, e é desafiador também, às vezes, colocar na balança, junto com também as atividades que a academia nos exige, né? Os trabalhos acadêmicos. De Cleiton, a capital é feita de gente do interior. Realmente. E é muito bom isso, porque a gente vê que tem pessoas que estão ali se desafiando, correndo atrás de seus sonhos, indo atrás dessas escolhas que nós optamos, enfrentando esses desafios e superando, né? Que é mais um dos pontos que eu convido vocês a pensarem sobre os obstáculos superados, né? A gente fala de desafios que é cansativo, que às vezes é difícil. Lá no primeiro semestre, por exemplo, com as normas da ABNT, para quem nunca conheceu, tem um primeiro choque, né? E entre diversos outros que vão aparecendo ao longo da nossa graduação, durante o nosso percurso na academia. Mas é também importante pensar que esses obstáculos, eles podem e devem, em certa medida, ser superados, né? Como a professora Alzira está colocando aqui nos comentários, os nossos sonhos nos movem, inclusive na vida acadêmica, e é bem por aí. Então, para superar esses desafios, a gente primeiro precisa ter, lá no coração guardado, aquele amor por aquilo que nós fazemos, né? Então, aquele tão almejado sonho de uma graduação, eu quero muito ser advogado, quero muito ser engenheiro, quero ser bibliotecária, quero ser jornalista. Então, esses sonhos, eles nos movem e facilitam, até certo ponto, a superação desses obstáculos, né? Quando a gente faz aquilo que gosta, é muito mais prazeroso. Por isso, também, a gente traz aqui a reflexão de que, será que a gente conhece a si mesmo? Né? Por quê? Porque pensar sobre quem eu sou vai aumentar a minha autoestima, a minha confiança. Isso no sentido de que, se eu me conheço e eu sei que eu sou muito boa em algumas coisas, mas que eu preciso melhorar em outras, eu posso explorar essas habilidades, essas competências, de modo a alcançar o meu tão almejado sonho. Nesse caso, o sonho da graduação, né, de um grau de bacharel, de licenciado, né? Então, refletir sobre quem eu sou vai aumentar a minha autoestima, porque eu vou saber naquilo que eu sou bom,
A autoconfiança, porque eu vou poder me amparar nessas minhas habilidades, e a compreensão sobre quais são os meus objetivos, quais são as áreas com as quais eu me identifico. Tem gente, eu não sei se vocês já ouviram falar, algum colega, algum professor, que logo nos primeiros semestres da graduação já sabe a temática que gosta, né? Isso é muito bacana, a gente começar a se identificar com temáticas dentro da nossa área de atuação, né? Então, conhecer as temáticas que nós nos interessamos, conhecer também os nossos pontos fracos é muito importante para que a gente possa melhorar. Olha, Joana, eu morro de medo de falar em público. Agora há pouco eu estava conversando aqui com a Shirley e com o Dreyson, que a gente pode apresentar 10 mil vezes essa oficina, mas toda vez a gente fica com um friozinho na barriga. Isso é muito comum, né? É normal. Quando a gente faz o que gosta, também não perde essa emoção, esse frio na barriga. Mas aí, se eu fico muito nervosa, se eu não me sinto muito segura, eu sei que isso é algo que eu preciso melhorar. E como é que eu posso melhorar? A gente vai dar algumas dicas daqui para o finalzinho da nossa conversa, tá bom? Um outro ponto também é de que conhecer a si mesmo, ou seja, esse autoconhecimento, ele vai diminuir a nossa ansiedade e a nossa insegurança. Porque se eu conheço os meus pontos fortes e fracos, eu consigo investi-los de maneira a ter a minha melhor performance, pelo menos nesse momento de apresentação do trabalho acadêmico, né? O autoconhecimento, para muito além da universidade, da academia, é a chave para o crescimento profissional. Então, a gente precisa se conhecer, tá bom? Então, pare um tempinho aí também para pensar sobre si mesmo, sobre a sua trajetória, seus pontos fortes, seus pontos fracos, o que precisa ser melhorado, os obstáculos que foram enfrentados para chegar até aqui, né? Isso também é muito importante. E aí, tem gente que sempre pergunta assim, como é que eu alcanço o sucesso profissional? E tem uma resposta, pessoal, que é maravilhosa, não existe uma receita de bolo, né? A gente não tem como dizer que o sucesso é determinado, se você seguir determinado caminho, dá tudo certo. Não é garantia, não é verdade? Mas tem alguns passos, algumas estratégias que a gente pode adotar para melhorar essa nossa jornada rumo a esse sonhado sucesso profissional, né? Como a gente já falou antes, o autoconhecimento é super importante. Depois que a gente se conhece, a gente vai saber o que é necessário esculpir, ou seja, desenvolver. Olha, não sou muito boa com oratória, ou então eu não sou muito boa na parte da escrita, então vou precisar me esculpir, desenvolver habilidades e competências que facilitem aquela atividade para mim na minha jornada acadêmica e além dela, né? Porque uma vez que a gente aprende a gostar também de escrever, de falar em público, isso acaba impactando em diversas esferas da nossa vida, não somente a acadêmica, mas a profissional, a pessoal. É bem interessante, né? Então, depois que eu me conheço, eu vou me esculpir para ser e ter aquilo que eu sonho. Então, se eu sonho aqui com uma graduação, eu preciso me esculpir, me desenvolver para que eu consiga alcançar aquele sonho. E uma vez que eu consiga me desenvolver, eu vou me mostrar. E aí eu lembrei muito, quando o pessoal falava, vai ficar ali se amostrando, e não é bem por aí não, mas o mostrar-se no sentido de fazer com que as pessoas percebam essa sua evolução, mostrar que você é capaz, não é verdade? O sucesso, pessoal, muito diferente do que a gente costuma ouvir por aí, não tem uma receita de bolo e nem é de uma hora para outra, né? Ele é a soma de pequenos esforços que a gente repete dia após dia. E aí eu trago um relato de que eu lembro que na época que eu estava fazendo o TCC, lá na graduação ainda, eu fiquei empancada, assim, na escrita, né? Chega uma hora que às vezes você está tão cansada, está esgotada, eu não consigo mais avançar naquilo. E aí eu pausei, eu tive que parar um pouquinho e os meus esforços diários eram, eu vou tirar 30 minutinhos, 1 hora, 2 horas do meu dia para descansar. Isso me ajudou muito. Então, esse esforço, por pequeno que seja, me ajudou a alcançar aquele sonho que foi o sonho da graduação, né? Ed Clayton está falando aqui, né? De 99% de entrosamento, mas aquele 1% todo mundo sabe que precisa de Deus na vida. Verdade, viu, Ed Clayton? Bem lembrado. Eu estou acompanhando todos vocês aqui no chat, tá bom? Então, podem compartilhando as trajetórias de vocês também. É bem bacana quando a gente consegue esse diálogo. Outro ponto muito importante que a gente não pode deixar de tocar é na questão do marketing pessoal. E para construir esse marketing pessoal, nós precisamos nos cobrar. Mas cuidado, né? Essa cobrança, quando a gente diz que nós devemos ser os maiores cobradores de nós mesmos,
não é aquela cobrança doentia, excessiva. Nós podemos ser ou conhecemos alguém, né, que tem aquela cobrança excessiva, que se sente muito mal, né, e a cobrança não é para ser algo negativo, muito pelo contrário. A cobrança que a gente faz conosco é no sentido de fazer com que nós continuemos, né, nessa jornada, encarando esses desafios com coragem, com afinco, com determinação. Então, essa cobrança, até certa medida, é mais que bem-vinda, tá? Mas não se cobrem demais para não adoecer. E é sempre bom lembrar aqui nessa parte que terapia é para todos nós, né? Independente de quem seja, isso nos ajuda muito, principalmente durante essa jornada de elaboração do TCC, que a gente se sente um pouco mais ansioso, né? Mais cansado também. Então, com certeza, uma terapia cabe também para ajudar nesses momentos, tá bom? Avançando um pouquinho, trazendo agora para vocês o que é que a banca vai avaliar, né? Como é que vocês serão analisados nesse momento de apresentação. Primeiro, e mais importante, pelo conteúdo. Vocês entregaram, né, um trabalho, ou entregarão, para aqueles que ainda não entregaram, o TCC para a banca. Mandaram um arquivo em PDF, em Word, tem professor que prefere impresso, aí vocês vão verificar como é que a banca prefere. E aí esse conteúdo vai ser analisado. Em que medida? Na qualidade, né? No aprofundamento teórico, metodológico, nos resultados, na relevância, tudo isso vai ser observado nesse conteúdo que vocês estão apresentando, ou seja, o trabalho escrito. Outro ponto muito importante que vai ser avaliado é a apresentação. E aí é onde entram as dicas que a gente está trazendo para vocês hoje. Né? Como é que funciona essa comunicação? O que é que eu preciso apresentar? A banca já vai ter lido o TCC escrito, né? Então, o que é que eu preciso destacar na minha fala? Já que eu tenho ali um tempo determinado para apresentar. E, claro, a comunicação, né? Como é que eu estou falando para essa banca? Será que eu estou demonstrando um pouco de insegurança? Será que eu estou muito nervosa? E a gente sabe que é muito comum se sentir um pouco nervoso nesse momento, porque, afinal de contas, é um evento que fecha um ciclo, né, e que abre portas para diversos outros momentos e outras realizações, mas que com um pouquinho de prática, um pouquinho de técnica, a gente consegue fazer com que essa comunicação, com que essa apresentação se dê de uma forma mais tranquila, tá bom? Algumas etiquetas globais, né? Então, quando a gente fala de apresentação, a questão do marketing pessoal, eu preciso levar em consideração a forma como eu me apresento, e não só da minha comunicação, ela é muito importante, mas não está sozinha nesse apanhado de aspectos que vão ser avaliados, né? De preferência, quando na apresentação do trabalho acadêmico, optar por roupas discretas, né? E eu lembro muito, pessoal, tem uma história, eu nunca me esqueço, de uma pessoa que foi apresentar o TCC, foi com um blazer de uma cor assim, bem chamativa, tipo aqueles verdes neon, sabe? E eu ficava muito tempo olhando para a cor, e dependendo ali, pode chamar mais atenção a roupa do que o que está sendo dito. E a gente não espera que isso aconteça. Né? O ideal é que seja dado o enfoque para o conteúdo. Oi. Tu tinha... Deu uma falha na transmissão, Joana. Passou alguns segundos, foi. Tá. Tu lembras em qual parte eu parei? No começo, não lembro. Mas não foi muito tempo. Discretas. Tá. Tá, joia. Obrigada, viu, por avisar. A parte das roupas discretas, só para corrigir caso alguém não tenha ouvido por conta da oscilação, a gente optar por uma roupa que não seja tão chamativa, né, que seja confortável, que a gente se sinta bem. Eu lembro que quando eu estava no ensino fundamental, tinha uma roupa que a minha mãe me obrigava a usar, porque ela dizia que era linda, que eu ficava linda nela para ir para a escola, viu? Não é nem para apresentar seminário nem nada. E aí, mãe sempre dizia, vai com essa, você fica tão bonita, mas eu me sentia muito desconfortável naquela roupa. E ficava pensando no quanto aquilo, de certa forma, afetava ali no meu desempenho, na minha concentração, tá? Então, escolham roupas discretas, com cores discretas, tá certo? E que deixem vocês confortáveis naquele momento. O Ed Clayton tá aqui falando, uma vez eu não tirei 10 em uma apresentação por estar de bermuda, ficou com 9,5. Olha aí, tá vendo como que a gente fala? Não é mentira? Eu lembro, Ed Clayton, que quando eu estava na graduação, um professor... chamou minha atenção, porque a gente, quando é aluna ali da graduação, nos primeiros períodos, a gente não pensa tanto nisso, né? Dependendo ali da nossa área. E aí, eu fui apresentar um seminário de short, e na época eu fazia cosplay, então eu tinha uma meia de gatinho. Todo mundo
até hoje fala comigo, lembra dessa meia de gatinho. Era uma meia que tinha umas orelhinhas de gatinho assim, e o professor me chamou e fez, olha, sua apresentação foi excelente, mas deixa eu te dar uma dica, da próxima vez, capricha um pouco mais na roupa que você vai usar, investe um pouquinho a mais ali nesse sentido, né? A gente pensa que não, mas faz diferença, tá certo? Então, primar pelo conforto, como a professora Alzira está colocando, é primordial. Então, pensa ali numa roupa adequada e que seja confortável para vocês, para que não prejudique também o conforto nesse momento, tá bom? Ambiente silencioso e iluminado, né? Nesse contexto pós-pandemia, tem muita banca que está sendo feita de forma online, na verdade. Então, se eu estou apresentando de forma online, inclusive no presencial também, uma alternativa não exclui a outra, né? No online, em especial, a gente precisa pensar ali, como a gente vai estar em casa, em um ambiente silencioso, que tem uma boa iluminação, para que a banca consiga nos ver, né? E para que a gente consiga conversar sem muitos ruídos atrapalhando o diálogo, tá bom? Além de um plano de fundo discreto, né? Se eu estou aqui com vocês falando, às vezes, se eu tivesse um plano de fundo aqui atrás um pouco chamativo demais, não seria tão interessante para tirar a atenção de vocês daquilo que, de fato, é o importante na nossa apresentação, tá bom? E o que é que prejudica a imagem durante uma apresentação? Primeiro, inércia ou preguiça. Eu acho que vocês já viram, ou tem alguém próximo de si, que e aí vou dar um exemplo em sala de aula mesmo, durante a sala de aula se senta assim, parece que está no sofá de casa. E esse tipo de postura passa um pouco daquela imagem de preguiça, tá certo? Então, prezar um pouco para colocar ali uma alteridade, uma segurança, mas não passar essa imagem de inércia ou de preguiça durante a apresentação. Outro ponto bem negativo é a prepotência. Uma coisa é a gente ser seguro naquilo que está falando, né? Naquilo que a gente sabe. Afinal de contas, vocês escreveram os trabalhos de vocês, então não tem ninguém melhor para falar sobre isso, né? Mas é importante que a gente também tenha a humildade na nossa fala, né? Não demonstrar uma prepotência, isso é algo que suja muito a nossa imagem. A insegurança também é algo que pode pesar um pouco, a gente fica um pouco nervoso, pode se sentir um pouco inseguro, mas isso pode ser contornado com estudo, com leitura, com preparo, tá certo? O excesso de timidez também, isso é algo que muitas pessoas têm, que não chega a ser prejudicial, mas que em determinada medida pode ali atrapalhar no bom desenvolvimento da sua apresentação do trabalho, né? A professora Alzira está colocando aqui, apresentar com segurança e amor pela pesquisa realizada faz toda a diferença. E realmente, né, principalmente quando a gente pesquisou sobre aquilo que a gente ama, essa animosidade, essa alegria e essa segurança, ela vem meio que naturalmente, né? E aí, quando não, a gente pode praticar um pouquinho em casa para melhorar essa questão da insegurança, tá? Inclusive do excesso de timidez. O descontrole emocional também é um ponto muito interessante, porque eu não sei vocês, mas teve uma época que eu era muito chorona. E a professora Alzira, que está acompanhando aqui a transmissão, sabe disso, que antigamente qualquer coisa eu estava ali chorando, era super emotiva. E não é um defeito, né? Eu não encaro como um defeito, mas em determinados momentos, esse descontrole emocional, ele pode me prejudicar um pouquinho, né? Que era o que eu percebia. Antigamente, a gente vai trabalhando isso com o tempo, com a própria terapia, treinando em casa, a gente vai conseguindo controlar um pouco mais essas emoções, tá bom? O exibicionismo, né, que anda ali lado a lado com a prepotência, muito cuidado com isso. E, claro, linguagem vulgar ou gíria, né? A gente está falando de uma apresentação de um TCC, é um momento importante, é um momento sério, de formalidade, muito bonito também, né? Muito emotivo. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essa linguagem aí, para não sair uma gíria, às vezes por vício de linguagem mesmo, né? Só acabar saindo uma linguagem um tanto vulgar ou uma gíria no meio da nossa fala, tá bom? Comunicação, quando a gente fala de apresentação de trabalho acadêmico, TCC em geral, quando a gente fala de comunicação, a gente precisa observar alguns pontos. Primeiro, tem muita gente que fica muito nervoso quando o medo aparece, né? Eu tenho um seminário, ou eu preciso apresentar o meu TCC daqui a 30 minutos, aí já começa a vir aquele frio na barriga, tem gente que começa a suar, que vem todo aquele combo do nervosismo, né? E a gente não precisa temer esse nervosismo, né? Quando o medo aparecer, o medo da apresentação aparecer, a gente pode encarar com naturalidade, porque é comum, é um momento importante. Não deixar que esse medo
ou que esse nervosismo controle aquele momento, tá bom? Então, tenta controlar um pouquinho aquele frio na barriga, tenha pensamentos positivos, isso também ajuda bastante, praticar, né? Ter uma atitude correta, né, de cordialidade com a banca, com os seus amigos, com os seus parentes, afinal de contas, na defesa não, na apresentação do trabalho acadêmico, vocês vão estar ali ao lado das pessoas que são importantes na sua jornada, na sua vida, no seu círculo familiar, de amigos, a trajetória acadêmica. E isso também ajuda muito a gente a controlar um pouco o nervosismo, quando nós olhamos ali naqueles rostos que nos são familiares e que nos são queridos, né? Antes de pensar como, saber o que falar. Então, antes de me preocupar como que eu vou falar, eu preciso pensar o que eu vou falar. E praticar em casa, ensaiar com tempo cronometrado, lendo com cuidado o trabalho que foi apresentado, ajuda bastante nesse sentido, né? Importante não impedir que vocês vençam esses desafios. Às vezes a gente pensa na apresentação do TCC como um bicho de 7 cabeças e não é. Né? É um momento importante, é um momento de formalidade, mas também é muito bonito, né? E é um desafio a ser vencido. Não adquirir vícios de linguagem, porque quando a gente adquire vícios no nosso dia a dia, é muito difícil corrigir em um momento específico, então procurem não adquirir vícios para evitar que que essa linguagem informal, que essas gírias sejam soltas sem intenção durante um momento de comunicação como é esse, de apresentação do TCC, e como a gente sempre fala, prática. A prática é a chave de todo o nosso desenvolvimento. Então, pratiquem, ensaiem, estudem para se sentirem um pouco mais seguros durante esse momento, tá bom? Quanto à comunicação corporal e oral, a gente também traz algumas dicas para vocês. A primeira delas é de evitar falar apressadamente, né? Quando a gente está falando muito apressado, a ideia que se passa é que nós estamos um pouco nervosos, né? Ansiosos. Então, o pessoal que tem ali a ansiedade um pouco mais alta, quando fica muito nervoso, tende a falar muito apressadamente. Eu tenho amigos que são assim, pessoas da minha família que também são assim, e às vezes também, quando a gente não se prepara muito bem para o tempo que nós vamos ter, quando percebe que está acabando o tempo, começa a acelerar, né? E isso também prejudica um pouquinho no entendimento daquilo que está sendo colocado, né? Outro ponto bem interessante que muita gente faz é quem aqui já escreveu um roteiro, né? Um roteiro de apresentação. Olha, eu preciso falar sobre esse tópico, sobre isso, sobre aquilo. Só que também tem gente que, além de fazer esse roteiro, decora e fala como se estivesse lendo. Vocês já se depararam com algo assim? Já repararam como é diferente quando a gente fala com mais naturalidade, quando a gente percebe que a pessoa está falando ali um texto pronto, né, um texto decorado? Então, evitar também falar como se a gente estivesse escrevendo, né? Usar uma linguagem simples, direta, clara, dinâmica, né, persuasiva e sucinta. Pensar que a gente não vai estar apresentando só para a banca já vai ter lido o nosso trabalho. Ali a gente vai ter nossos amigos, nossos familiares, essas pessoas também. É interessante que elas entendam o que está sendo colocado, mas, claro, sem deixar de lado aquele rigor científico, os termos da nossa área, né, da temática que está sendo explorada. Certifique-se de que as ideias principais fiquem claras para todos. E que ideias principais são essas que eu preciso apresentar nessa culminância da apresentação do TCC? Né? A Shirley, no segundo momento, vai apresentar para vocês quais são as ideias que a gente precisa trazer na hora da apresentação, inclusive com sugestão de temas, viu? Porque o Descomplica é assim, se for para descomplicar, a gente vai a fundo, tá bom? Então, fiquem aqui até o finalzinho, porque tem muita coisa interessante também nesse segundo momento para a gente discutir. Ter pensamentos positivos é algo que também ajuda as pessoas que têm ansiedade, que têm um pouquinho de nervosismo, né? Sabe quando a gente fala assim que energia positiva atrai energia positiva? É muito nesse sentido, né? Então, visualize o sucesso, pense em tudo que vocês já passaram, que essa etapa vai ser tranquila, né? Normalmente a gente está ali cercado de pessoas queridas, então isso também ajuda bastante. Então, tenham e nutram esses sentimentos positivos em relação a esse momento, tá bom? Catarina está falando aqui no chat que utiliza bastante o roteiro, mas ela desenvolve numa linguagem mais simples, né, que representa a minha forma natural de falar. Boa ideia, Catarina.
Quando a gente coloca ali no roteiro algo que faça com que a gente desenvolva com mais naturalidade, né, a nossa fala, o conteúdo que precisa ser dito, acho que, de fato, auxilia mais a seguir esse caminho da naturalidade na fala. Muito bacana. Outros pontos primeiro, procurar ter domínio no assunto, né? E quando a gente fala de ter domínio de um assunto, no caso de um TCC, é muito mais fácil assim, entre aspas, né, mais simples, porque vocês escreveram aquele trabalho, né? Então, vocês que se debruçaram sobre as leituras, que desenvolveram aquela pesquisa, claro, junto com o orientador, né, mas que se debruçaram de fato sobre aquela pesquisa e que têm a propriedade para falar sobre ela, né? Escolher com técnica e método as informações que vão ser passadas. Então, o que é que eu preciso falar? Eu preciso ter introdução, preciso ter metodologia, preciso destacar os resultados, manter o foco nas necessidades de informação do ouvinte. Lembre-se que a banca já vai ter lido o trabalho de vocês. Aquele momento de apresentação, tem muita gente que fala assim, olha, a apresentação é só para confirmar que foi o aluno mesmo que escreveu o trabalho. Todo mundo deve ter escutado algo assim, né? Mas é mais uma formalidade mesmo, para que a banca tenha a oportunidade de ouvir vocês falando sobre aquela pesquisa, né? Porventura, às vezes, uma dúvida que na leitura fica, né, fica remanescente, na fala do aluno, enquanto ele apresenta, a gente consegue pegar aquela resposta que ficava ali na nossa dúvida durante a leitura. Então, esse momento de apresentação é muito importante, né? Desde que a gente tenha ali o foco sobre aquelas informações que são, de fato, necessárias para a compreensão do que está sendo exposto. Evitar frases e expressões feitas, assim como o gerundismo, né? Muito cuidado com essa linguagem, cuidar da boa pronúncia das palavras. Quem fala muito apressadamente na hora do nervosismo costuma ter um pouquinho mais de dificuldade nessa boa pronúncia, né? Porque a gente precisa articular bem a boca para falar as palavras, falar com clareza, numa tonalidade que todo mundo escute, isso é muito importante. Não temer o silêncio. Tem gente que já falou assim para mim, nossa, a banca fica tão caladinha durante a apresentação, eu fico um pouco temerosa de que não está sendo tão bom. E não é bem assim, né? A banca fica calada porque, de fato, esse é o momento do aluno apresentar a sua pesquisa, é o momento dele brilhar junto com o construto que realizou junto com o seu orientador, com a sua orientadora, né? Então, não tema o silêncio, né? Ao contrário, utilize esse silêncio para organizar as ideias que precisam ser discutidas ao longo da sua apresentação. Enumerar os argumentos. Lembra do roteiro que a gente falou agora há pouco? A enumeração desses argumentos pode ser algo nesse sentido, né? De criar um roteiro para que a gente consiga fechar a apresentação com os principais pontos que foram ali obtidos como resultados principais, como considerações finais, por exemplo. Fique atento. Algumas dicas importantes na comunicação desses trabalhos. Primeiro, falar para a audiência, né? Tem gente que... Já ouviram aquela dica que o pessoal fala de, tá nervoso? Foca num canto e fica olhando só para aquele lugar. Isso é muito errado. Eu não sei vocês, mas assim, eu gosto quando alguém fala e olha para mim, né? É como se reconhecesse que tem aquela pessoa está ali presente, que ela está entendendo que eu estou prestando atenção. É muito bom falar para a audiência, para que a audiência se sinta presente naquele momento. E esse olhar que nós traçamos também nos traz um pouco mais de segurança. Então, fale para a audiência sem temer, tá bom? Ser natural, né? Eu sei que para algumas pessoas pode ser um pouco mais complicado, mas uma prática, um ensaio pode ajudar a melhorar um pouco isso. Ensaiem, tá? Quem tem dificuldade, até quem não tem, separa um tempinho e dá uma ensaiada ali que com certeza tem muito a agregar na melhoria daquela performance que vocês vão ter durante a apresentação do trabalho. Além de, claro, muito importante manter a legibilidade e um bom apoio visual. Quem aqui já viu aqueles slides ou aquele apoio visual que tem várias cores, deixa a gente um pouco confusa, ou que tem uma fonte com uma cor muito clara e um fundo mais claro ainda, e isso dificulta um pouco a visualização, não é verdade? Então, primar também por um bom apoio visual, tá? Como é que eu posso melhorar? A gente falou do que suja a apresentação e o que é abrilhanta, né? Como é que eu posso melhorar essa apresentação? Primeiro, memória, porque para quem está fazendo um TCC, por exemplo, tem ali em média 40, 50 páginas, tem TCCs que são um pouco mais robustos, lembrar de tudo, né? A gente fica ali um pouco inseguro. Então, treinar um pouco dessa memória,
desenvolver a habilidade, e essa habilidade de comunicação, de postura, tá certo? Se inspirar, e aí é muito bonito quando a gente tem pessoas que a gente admira, e a gente olha e fala assim, olha, quando eu crescer, eu quero ser assim. E ainda hoje eu faço isso, tá bom? Não se enganem. Tem gente que eu fico olhando, eu fico tão encantada pela forma como a pessoa se coloca à frente do público, com o seu domínio de conteúdo, eu olho e falo, olha só, menino, quando eu crescer, eu quero ser assim. Então, se inspirar em bons exemplos, né? Aqui está aparecendo a frase da professora Alzira, ó aí um dos meus exemplos, né? Uma das pessoas que me inspiram. Criatividade também é muito importante para que a gente consiga apresentar um conteúdo com inovação, né? Essa criatividade também chama um pouco da atenção da banca. Então, trazer elementos novos, buscar também abusar da criatividade na hora de apresentar os resultados, tá? O entusiasmo também é algo que tem que ser presente na nossa fala, e isso fica presente quando a gente está falando sobre o que gosta. Então, tem temáticas, não tem quando a gente está falando daquela série, daquele dorama, daquele, sei lá, daquele filme que a gente ama, que a gente chega, olha, eu vou prender o cabelo aqui, porque agora a conversa vai fluir. Né? Então, quando a gente se sente entusiasmado com uma temática, esse entusiasmo ele fica presente na nossa fala. Tá bom? Então, gostem daquilo, se apaixonem pelo objeto de estudo de vocês. Isso também é um passo muito importante. Determinação para poder seguir com foco, observação, oratória, muito importante. O poder de síntese também, porque tem muita gente que fica muito na enrolação, né? Então, esse poder de síntese é bem visto e até desejado na sua apresentação, principalmente já que a banca já vai ter lido o seu trabalho escrito. E, claro, um ritmo. Uma apresentação oral, ela precisa ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão também, né? E as ideias, elas precisam estar concatenadas. Então, desenvolver um ritmo nessa fala e falar com tranquilidade. Tem gente, e eu já fiz muito isso, tá? Que é um pouco um confessionário com vocês. Eu já fiz muitas apresentações em que eu começava falando tranquilamente, e quando eu via que o tempo ia se esgotando, começava a acelerar. Isso não é interessante, tá? Isso é algo que, com o tempo, eu fui melhorando e continuo tentando desenvolver, tá? Então, mantenham um ritmo nessa apresentação. Como é que eu posso dominar o medo? Treino, né? Parece simples, não é simples, mas é algo que a gente fazendo diariamente, nós conseguimos, ao longo do tempo, né? E com o tempo, aprimorar. Então, treino. Que tipo de treino? Exercício físico. Aí eu adoro academia, musculação. Então, vou para academia, vou para musculação para dar uma relaxada, para dar uma desopilada, para na hora do medo estar ali com a minha endorfina em dia, tá bom? Exercícios respiratórios também ajudam bastante. Existem vários no YouTube para quem quiser ver depois. Técnicas de relaxamento, yoga, música, vou assistir um dorama, vou ver um filme. Olha, são diversas as técnicas e isso é muito subjetivo, né? Fica a critério de cada um quais são os métodos, as estratégias que pode adotar para controlar o medo ali naquela hora um pouco mais complicada. E aí eu vou encerrar esse primeiro momento com vocês. Vou chamar a Shirley para que ela possa continuar falando um pouquinho sobre dicas para uma boa apresentação e organização dos slides. Obrigada, Joana. E aí, Joana falando e eu voltando no tempo, né? Pensando como foi a minha apresentação, né? E como foi prazeroso, porque eu tive uma rede de apoio, né? Eu era muito próxima à minha orientadora. E como isso fez a diferença, né? Porque eu estava muito aliada com ela me dava muita dica. E a minha preocupação maior era não passar do tempo. Eu sabia que eu tinha 15 minutos para falar tudo que eu tinha colocado no meu trabalho. E aí são as dicas, são as conversas, né? Até as conversas mesmo nos corredores, que vai nos acalmando e vai nos permitindo sentir o momento, né? E vivenciar esse momento, né? Porque é o momento em que você está expondo a sua contribuição acadêmica, né? É o momento que você vai mostrar o teu produto, aquilo que você passou meses construindo, como se fosse uma colchinha de retalho. E aí você vai ter aquele tempo para mostrar e dizer assim, ó, o caminho que eu percorri e é esse o meu produto, né? Então,
a ansiedade chega, o nervosismo chega, e o embrulho, né, dentro do estômago, e a gente fica pensando assim, será que eu vou apresentar bem? E sim, você vai apresentar bem, porque você construiu, foi você que construiu. E aí o Descomplica, né, ele vem justamente trazendo, nesse momento, algumas dicas, né, para a apresentação, para a organização do slide. E essas dicas vocês podem aplicar não somente na apresentação do TCC, mas nos seminários da vida, nas oficinas que vocês podem estar ministrando futuramente, nas palestras, nos congressos. Então, assim, são dicas valiosas que você pode estar implementando em vários aspectos de tua vida. E aí, deixa eu passar aqui o slide. E aí a gente traz essa imagem, né? Que às vezes a imagem ela fala muito mais do que palavras, né? A pressão sanguínea aí tá, o pulso tá fraco, a apresentação do TCC tá chegando, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E aí a gente precisa respirar, né? Respirar quantas vezes for necessário. A gente precisa estar dialogando, né, com o nosso orientador, estar dialogando com os nossos colegas, né, que passaram aí 4, 5, 6 anos, né, conosco durante a graduação. E aí a gente precisa começar a tranquilizar aí essa pressão. A pressão ela tem que normalizar, porque eu vou precisar apresentar o meu trabalho, né? E isso faz parte, né, do nosso dia a dia. E aí, como tudo na nossa vida, a gente precisa planejar, né? A gente precisa criar um roteiro, né? Para a gente vir hoje apresentar essa oficina, foi preciso sentar, construir um slide, fazer uma leitura, revisar, saber o que é que a gente iria dialogar com vocês, e aí a gente precisou construir esse norte, né? A gente já sabe qual era o nosso objetivo, né? Era apresentar a oficina, como apresentar o trabalho acadêmico, mas a gente precisa se planejar, né? Assim como a gente vai apresentar um seminário, a gente precisa criar uma rota, né? Primeiro, a gente vai definir o tema, o que é que a gente vai dialogar, o que é que a gente vai conversar, como é que eu vou fazer essa apresentação, eu vou usar slide, não vou usar slide, eu vou trazer um vídeo, não vou trazer um vídeo. Então, o Descomplica, ele vem, né, trazendo essas dicas, né? E aí, o primeiro passo é esse, né? Vamos criar um roteiro. E aí, tem algumas perguntas que a gente precisa fazer e aí a gente precisa obter as respostas. E aí, o que você vai apresentar? Ah, Shirley, hoje a gente está aqui, a gente vai apresentar o meu trabalho de conclusão de curso. Então, você já sabe o que é que você vai estar apresentando. Uma segunda pergunta, qual é o local da apresentação? Essa apresentação vai ser no auditório da universidade? Essa apresentação vai ser numa sala? Essa apresentação ela vai ser remota? Vai ser de forma presencial? Eu preciso ter essa resposta para poder ir construindo o meu roteiro pausadamente e etapa por etapa. Qual é a data da apresentação? E qual é o tempo de duração? Gente, essas perguntas e essas respostas são muito importantes, porque se eu sei que a minha apresentação é dia 15, eu não vou deixar para construir o meu material de apresentação no dia 10. Né? Eu preciso construir esse material com antecedência. Se eu sei que eu vou ter 15 minutos para fazer a defesa do meu TCC, eu tenho que me planejar, porque eu tenho 15 minutos, eu não vou ter 16, eu não vou ter 17, são 15. Então, isso são informações que você vai estar se alinhando com o teu orientador. E aí as universidades, as faculdades, ela já traz para a gente, enquanto discente, ó, a apresentação vai ser dia X, e você vai ter 15, 20 minutos, isso vai de acordo com o direcionamento da universidade ou da faculdade que você está, né, finalizando aí o teu curso. Para quem é sua apresentação? Né?
A minha apresentação ela vai ser direcionada para a banca, quando eu estou falando da minha apresentação de TCC. Mas se de repente eu estiver num congresso, estiver apresentando um documento construído por mim, né, um relatório, um artigo científico, eu vou ter um público direcionado. Então, eu preciso saber para quem eu vou estar apresentando, até mesmo para mim poder saber qual é o tipo de linguagem que eu vou estar utilizando e quais são as ferramentas que eu posso estar acessando nesse momento. Qual é o seu objetivo com a apresentação? Neste momento, estamos falando de apresentação de trabalho de conclusão de curso, então, o meu objetivo é apresentar, né, o meu trabalho, apresentar o meu produto e obter aí o meu 10 e ser aprovada, né, na disciplina aí de TCC. Qual é o melhor formato? Hoje em dia a gente tem várias ferramentas, né? Então eu posso estar utilizando tanto o PowerPoint, eu posso estar usando o Canva, tem tantas ferramentas que a gente pode estar utilizando e se aprimorando para que a gente mostre o nosso produto de uma forma e de uma metodologia mais dinâmica, que não seja só apenas ficar aquele discentezinho paradinho lá na frente, a banca sentadinha e ele simplesmente falando do seu trabalho, mas que ele possa estar utilizando algum material, né, gráfico que vislumbre, né, e que apresente o seu trabalho de uma forma mais dinâmica. E aí o conteúdo, né? Cuidado, gente, para não copiar o texto todo nos slides, né? A gente precisa revisar, né? A gente precisa construir e revisar cada slide, né? Joana está dizendo, adoro o Canva, aprender a usar o PowerPoint é um dos desafios para o futuro, é verdade. Acho que o Canva, ele nos dá tantas ferramentas, né? A gente consegue tanto produzir slides como folder, né? A gente consegue brincar, e isso traz uma dinâmica nas nossas apresentações. Então, quando a gente vai iniciar essa construção, né, do slide com o nosso conteúdo, a gente precisa saber que eu não vou copiar o que está no meu trabalho, fazer aquele Ctrl+C, Ctrl+V e colocar lá, e colocar aquele slide lá com 20 linhas, né? E aí, quando a gente olha assim, chega a dar uma dor na vista, porque é tanta informação que a gente fica meio que perdido. Então, a gente precisa tentar usar frases resumidas, a gente pode trabalhar com imagem, com palavras-chave. E aí eu vejo, né, quando a gente foi falar da questão da pressão, eu não precisei falar das angústias. Eu trago uma gravura e aquela gravura, ela é explícita, aquele meu sentimento. A Alzira está falando, eu sou da geração do PowerPoint e aprendi o Canva, ele faz toda a diferença no visual, né, arrojado do slide. Na minha apresentação de TCC, Alzira, a gente utilizou o PowerPoint, né, e aí até hoje eu ainda fico assim, olhando, eu digo assim, meu Deus, se fosse hoje, como é que seria, né, os meus slides? Porque hoje as ferramentas, elas facilitam muito, né, o nosso trabalho. E aí a gente precisa dar destaque, né, aos conteúdos e deixar essa apresentação ela concisa. O que eu posso falar em 3 linhas, será que se eu fizer uma leitura, eu não posso deixar lá apenas uma linha? Porque o slide ele vai servir como um guia. É para fazer a gente olhar ali, eu preciso falar da introdução. O que é que eu preciso falar da introdução? Eu preciso apresentar a minha justificativa. Então, eu coloco lá uma frase que é um X. Eu olhar ali, aqui está dizendo, pontue e revise. Eu preciso explanar sobre a importância de revisar o conteúdo, sobre a importância de identificar as palavras, as imagens, o que é que eu posso utilizar. Então, são alertas, são dicas, são tópicos. Então, a gente não precisa encher um slide de informação, porque isso, para quem está acompanhando, né, às vezes se torna cansativo. Aquilo que, para mim,
está ali apresentando aquele trabalho em 15 minutos, se eu encho muito os slides, para quem está vendo ali é 1 hora, aí já começa a dar aquela dorzinha nas costas, já começa o cansaço. E você que está fazendo a apresentação, se você for se deter em fazer a leitura, até mesmo você vai se cansar, porque você vai iniciar o processo da apresentação de uma forma bem tranquila, mas aí depois você vai cansando, porque à medida que a gente vai dialogando, que a gente vai conversando, a gente vai, né, fazendo esse exercício. E aí a gente termina aqui no finalzinho da apresentação, a gente já dá assim, obrigada. Então, assim, a gente precisa ser conciso, né, e ser direto. Por quê? A banca, a gente já entregou o nosso trabalho na íntegra. Eles já fizeram a leitura de todo o documento. Então, eu estou ali justamente para pontuar as informações. E aí, o layout, né? Que é justamente o que a gente já vem falando, né? Utilize elementos de maneira sóbria e equilibrada. E aí, eu lembro que Joana trouxe na fala dela, né? Cuidado com as cores, né? Porque às vezes a gente quer chamar a atenção e aí a gente termina aqui poluindo, né? Visivelmente aquele slide, porque aí a gente quer colocar cada letra com uma fonte, com um tamanho diferente, a gente quer colocar um azul atrás, a gente quer colocar um verde para chamar a atenção, e termina que a gente vai fazendo, querendo brincar com as cores, mas que fica um slide que não fica chamativo, né? E aí o objetivo do slide é justamente ser o nosso guia, ser o nosso norte, né? E aí a gente precisa ter uma harmonia, né? A gente precisa saber que, se eu vou utilizar uma fonte no primeiro slide, eu vou seguir esse padrão, eu preciso padronizar o meu slide, eu preciso colocar uma fonte adequada, que seja fácil para leitura, eu preciso ver o tamanho de uma fonte que eu consiga enxergar para poder fazer a leitura desse meu guia, e que para quem está vendo essa apresentação, ele também consiga fazer essa leitura. Muitos detalhes, né, distrai o seu público, menos texto, menos elementos, menos cores, cuidado com a fonte, manter o padrão. E aí a gente traz uma dica, né, que você sempre utilize a fonte 32 para o título, né, para dar uma evidência, e 28 para o texto. Shirley, é obrigatório? Não, é uma dica do Descomplica, né? Como a gente já vem com 7 anos, né, de trabalho, a gente já consegue identificar alguns pontos que são cruciais numa apresentação. Então, a gente faz esse condensado, né, de dicas e vem trazendo sempre algo que possa estar melhorando, né, a apresentação de vocês. E aí, como eu falei no início, essas dicas vocês podem aplicar não somente, né, no dia da apresentação do trabalho acadêmico, né, de vocês, mas também durante os seminários que vocês estejam participando, as palestras, realmente, enquanto até em uma entrevista, né, para um emprego, vocês podem estar utilizando algumas dicas, porque algumas profissões solicitam que você faça uma apresentação, né? E aí você já tem essa dica. Uma outra dica que a gente traz é a questão da segurança, né? Treine, ensaie, seus slides não precisam ter todo o conteúdo que será falado. Aí, novamente, né, use as palavras-chave, não se limite a ler o slide, porque o slide é um norte. Você construiu o teu trabalho. Ninguém mais sabe do teu produto do que você, porque foi você que escolheu o tema, foi você que se debruçou na pesquisa, foi você que se debruçou na escrita, foi você que, quando o orientador fazia a leitura e dizia assim, ó, isso aqui não é aqui, isso aqui não é aqui, precisa acrescentar mais informações, aqui está incompleto. Então, assim, foi você que fez esse trabalho de dar 2 passos para frente na escrita, ter que recuar um pouquinho para voltar, para pensar, para revisar. A questão da segurança
é ensaio. E aí você sabe quem é que você utiliza? Eu utilizava, um momento, umas 2 semanas antes da minha apresentação, aí eu reuni minha família na sala. Eu disse assim, ó, vamos lá, eu tenho 15 minutos para falar, então vocês vão ficar aí que eu vou falar para vocês. E aí eu fui apresentar para eles. E aí passava, só fechava 20. Aí eu dizia, não, tem que ser 15. Então eu vou precisar treinar mais um pouquinho. E eu lembro que a minha orientadora, Érica, ela disse assim para mim, Shirley, treina na frente do espelho, porque aí você vai ver os seus gestos. Eu tinha uma maneira muito... Eu tenho mania, né, de falar e gesticular. Eu gesticulava muito e ela dizia assim, olhe para o espelho, pegue suas mãos, segure ela um pouquinho, respire e comece a falar. Tente deixar a sua mão paradinha. Você pode mexer, porque você não é um robô, mas cuidado com a tua movimentação. E é realmente, Alzira, 15 minutos, pouquíssimo tempo, mas parece uma eternidade, porque os 15 minutos, para mim, parecia que eu tinha falado 1 hora, quando eu terminei de falar. E assim, Shirley, mas você treinou com a tua família. Eu não tenho minha família aqui, né? Porque eu sou do interior, eu sou de outro estado, eu sou de outro município. Teus colegas. E aí hoje a gente tem essa ferramenta aqui, né? Que a gente consegue dialogar mesmo distante, né? Então, faz uma chamada, faz uma videochamada. Coloca lá os teus coleguinhas que passaram o semestre todinho, brincando, participando, fazendo passeios, que estava com você nas horas de estudo, aquele grupinho que sempre fazia os trabalhos juntos, faz uma videochamada, né? E faz esse treinamento, porque a partir do momento que você vai treinando, que você vai ensaiando, você vai fazendo esse processo de repensar, né? E de visualizar o que é que você precisa melhorar. E uma outra dica importante, quando você estiver nesse ensaio, né, nesse treinamento, seja com teu familiar, seja com teus colegas, peçam um feedback, né? Peçam para que eles façam uma avaliação da tua apresentação. O que é que você precisa melhorar? Será que na hora que você está falando a tua apresentação, a tua justificativa, você está falando rápido demais? Será que quando você está apresentando os teus resultados, você está se delongando demais? Será que você está falando vice demais? Será que você está falando né demais? Né? Então, assim, quem está te olhando precisa também fazer um feedback e apresentar para você quais são os teus pontos fortes e quais são os pontos que você precisa estar melhorando, né? O que você precisa estar se dedicando um pouquinho mais para fazer essa leitura, né? E aí a gente vai para um próximo ponto, né? Que aí a gente fala assim, o que é que não pode faltar, né? Durante essa construção e nesse momento de montar, né, os teus slides. A apresentação. O que é preciso ter na apresentação? Eu preciso que a minha apresentação ela apareça a instituição a que eu estou ligada, o título do teu trabalho, o teu nome, o nome do teu orientador. Por quê? Porque teu orientador é o teu parceiro. O teu orientador, nesse momento de construção e apresentação e pós-banca, é tua família, é o teu melhor amigo. E aí você precisa, no momento em que você vai convidar alguém para te orientar, vai convidar um professor para te orientar, você precisa parar e pensar, quem é o professor que eu tenho uma maior sintonia, que eu tenho um vínculo? Quem é o professor que tem uma proximidade com a temática que eu quero trabalhar? Porque eu vou construir com ele, eu vou pensar com ele. Então, eu preciso que seja alguém que eu tenha um vínculo e que tenha a afinidade com o meu tema, para que a gente possa trilhar esse caminho e que esse caminho ele seja
o mais suave possível. E aí, quando eu estou construindo, eu já pensei na parte da apresentação, e aí eu preciso de um slide que ele venha apresentando a introdução. E aí, o que precisa ter nessa introdução? A contextualização do meu tema. Eu preciso apresentar o problema, a justificativa, o porquê que eu escolhi essa temática, qual é o significado, o que é que ela vem trazer de novo, né, para o mundo acadêmico, o que ele vem trazer de novo para a comunidade, né? Quais são os objetivos? Então, todos esses elementos, ele precisa constar dentro da introdução. Um próximo ponto, que é a fundamentação. Então, nesse momento, eu vou apresentar os principais conceitos, quem foram os autores que eu trabalhei, qual foi a abordagem sobre o tema. Eu vou partir para a metodologia, e aí dentro da metodologia eu vou apresentar a caracterização da pesquisa, o campo, o sujeito, eu vou trazer os instrumentos, o tratamento, a análise de dados, a metodologia eu vou trazer qual foi o caminho que eu percorri para elaborar esse trabalho, né? Para finalizar o meu produto. Né? Eu comecei com o planejamento, mas eu tive um caminho. E aí é dentro da metodologia que eu vou apresentar a quem vai ler o meu trabalho, o meu artigo, qual foi esse caminho percorrido. E aí eu vou criar um próximo slide que é os resultados, que é aí onde eu vou apresentar quais foram os principais resultados, e aí eu posso trabalhar com ilustrações, a gente pode trazer gráficos, a gente pode trazer tabelas, tudo isso no slide para que ele seja mais dinâmico. Eu não preciso trazer o texto, né, nesse momento. Eu posso trabalhar apenas com os gráficos, né? Eu posso trazer de uma forma mais simples, que eu consiga olhar e ver o que tem ali naquele material, o que tem nesse trabalho. E aí, por fim, a gente vem para o slide, que é o da conclusão, onde eu vou responder qual foram as minhas respostas, os objetivos que estavam lá em cima na introdução. Eu vou apresentar, né, para quem está lendo o meu trabalho, o que foi que eu obtive de respostas, né? E aí eu vou fazer uma breve consideração, né? Será que essa minha pesquisa, esse meu produto, ele realmente, ele finalizou, ele parou ali, ele respondeu todos os meus questionamentos, ou eu ainda tenho alguma coisa a mais que eu possa estar aprimorando num próximo momento? Eu sempre vou deixar uma deixa, né? Porque a gente nunca finda, né? A gente sempre deixa uma deixa. Hoje, se eu vou fazer uma leitura do meu trabalho, que eu concluí lá em 2016, eu vejo quantas coisas eu ainda poderia explorar, né? E aí a gente precisa sempre revisitar, né, os nossos trabalhos, as nossas obras, né? A gente precisa apresentar um slide com as nossas referências, né? Quem foram as nossas bases, quem foram as nossas fontes. E aí a gente precisa fazer um fechamento, né? Que é uma frase. E aí eu sempre penso que eu vou trazer uma frase que ela tem um diálogo com o meu tema. Não vai ser uma frase aleatória. Pode ser que seja uma frase aleatória, vai ser é você que está construindo. Mas, assim, uma dica, né? Algo que case com o teu tema, algo que realmente seja você, né? Que te identifique, que identifique o teu trabalho, o teu percurso. E aí, a Elaine está dizendo assim, dicas maravilhosas. Eu ficava muito nervosa quando iniciei, não tinha essa oportunidade de aprender com vocês. Realmente, 2016, que foi logo ali, a gente não tinha essas ferramentas, né? A gente tinha o acompanhamento dos nossos professores, eles davam muitas dicas, né? E aí hoje a gente tem essa ferramenta de estar nos vendo, nos ouvindo, né? A gente pode colocar no YouTube
apresentação do TCC, como fazer uma apresentação do TCC, e aí vem trazendo, né, essas novas ferramentas. E isso é muito maravilhoso, porque a gente fica muito seguro. A gente produziu, né? A gente construiu esse material, mas quando a gente vai apresentar, é como a Joana disse, dá aquele friozinho na barriga e às vezes parece que dá uns lapsozinhos de memória, né? Que às vezes para. E aí a gente vê a importância, né, dos nossos roteiros. E aí eu já falei para vocês, né, o que é que não pode faltar. E aí é interessante, gente, que enquanto nós, né, do Descomplica, a gente traz alguns pontos importantes, né? Quando vocês vão estar construindo os slides, gente, pelo amor de Deus, não façam 50 slides, 70 slides. São muitos slides. E aí o Descomplica, ele vem dando alguns nortes, né? Algumas dicas, tipo na apresentação, um slide, na introdução, 3 slides no máximo, a fundamentação, 3 laudas, né? 3 slides, a metodologia 3, os resultados, né? Como você vai estar apresentando tudo que você conseguiu captar, então você separa aí de 5 a 10 slides, a conclusão, 3 slides, a referência, né, um slide, e o fechamento, um slide. Isso são dicas, né, do número, do quantitativo de slides, para que vocês também não percam tanto tempo, né, nessa construção, e também que não fique cansativo. Porque eu digo a você, quando eu vou participar de uma conferência, uma palestra, e aí quando eu chego, que o palestrante coloca lá e diz assim, coloca o meu slide, aí eu já vou lá para aquele númerozinho que fica lá embaixo, pequenininho, né? Quando eu vejo lá 50 slides, 70, aí eu já respiro, me ajeito na cadeira, digo, eita, que isso vai render. E às vezes isso se torna cansativo, né? Para quem está ministrando, né? Principalmente se tiver muita informação nos slides, e também para quem está ali, né? Porque os slides são nortes, então a gente precisa ser concisos, ser diretos, né? Então a gente precisa se deter muito cuidado com os quantitativos, viu? Para não deixar o teu público aí cansado. E aí, como compor a banca, né? Membros convidados, com afinidade com o tema. E aí, gente, é muito importante esse momento da composição da banca, de você dialogar com o teu orientador. Lembra que eu disse no início? O teu orientador, na fase de construção, na apresentação e no pós-banca, é teu parceiro, é tua família, é teu melhor amigo. Então, se alinha com ele. Convida para a tua banca quem tem afinidade com a tua temática. Por quê? No momento da leitura, esse profissional, ele vai poder te dar dicas e ele vai poder fazer a leitura e fazer a avaliação do teu trabalho de uma forma profissional, né? E de uma forma com que ele possa também contribuir mais com a tua pesquisa, né? Quando a gente não tem afinidade com o tema, a gente tem dificuldade de fazer a leitura daquele conteúdo e de avaliar. Entregue o seu trabalho com antecedência. Então, se a gente já sabe a data da nossa defesa, se a gente já sabe o horário, a gente tem que ter o compromisso de encaminhar o nosso trabalho escrito com antecedência, para que esse profissional ele consiga fazer uma leitura, ele consiga fazer alguns apontamentos que vai enriquecer cada vez mais o nosso trabalho. Elabore uma carta, convite, né? Não faça aquele convitezinho, né? Só de boca, não. Prepare. Vamos utilizar o Canva agora, que é o do momento, né? O aplicativo do momento. Faça um convite, né? Direto, fazendo para que ele também se sinta acolhido, né? E que você passe também o teu profissionalismo. Você está convidando alguém para conhecer o teu produto, para conhecer a tua pesquisa. Você vai estar convidando alguém
para avaliar o teu trabalho que você passou 3 meses aí construindo, que você pensou, que você abriu mão de estar na praia, abriu mão de estar em alguma festa, abriu mão de estar em algum momento com teus familiares, com teus amigos, para se dedicar. Então, você está convidando alguém, então faça um convite, né, de uma forma sucinta, não precisa mandar uma caixinha de bombom, não precisa mandar um brinde, né? Algo sucinto, algo direto, mas algo também que te identifique e que traga um pouquinho da tua característica neste convite. Uma pausazinha para a água, né? Porque quando a gente vai conversando, a garganta vai ficando um pouquinho seca, né? E isso já é um preparativo, né, para as nossas apresentações, né? E aí, como me preparar para o dia da apresentação? Né? E aí a gente vai passando os slides, né? E a gente vai chegando cada vez mais perto do dia D, né? E aí, primeiro, que é o que a gente já vem falando sempre, né? Acalme-se, né? Não durma tarde. Se a minha apresentação é amanhã, eu não vou pegar o meu material hoje e vou passar o dia lendo, vou passar a noite lendo. Não. O que eu precisava revisar, o que eu precisava estudar, eu já estudei. Um dia antes da minha apresentação, eu preciso dormir cedo, né, para poder também descansar o meu corpo e descansar a minha mente, para que no outro dia eu esteja revigorada, eu esteja, né, energizada. Planeje o dia. Assim como a gente fez o roteirinho, né, para esse passo a passo da construção, da apresentação, eu preciso também me planejar para o dia. Então, o que é que eu vou fazer? Ah, Shirley, mas eu trabalho. Ok, então a minha apresentação é à noite. Então, eu vou para o meu trabalho. Será que eu tenho uma flexibilidade de dialogar, né, com o meu patrão e dizer para ele que eu tenho uma apresentação importante à noite, se eu não poderia sair um pouquinho mais cedo, né? Então, eu vou começar nesse sentido. Ah, eu tenho o horário, então eu vou precisar me planejar, porque eu vou ter que estar cedinho. Eu sei que eu vou pegar um trânsito, então tudo isso é uma preparação. E tudo isso começa no dia anterior, viu? Porque você vai apresentar de noite e você não vai começar a se preparar de manhã, não. O dia anterior, você já vai fazendo essa preparação. E aí você já vai treinando a tua mente. É amanhã. Respira, Shirley, acalma, Shirley, porque amanhã você tem uma apresentação importante. Define a plataforma, se a tua apresentação ela for de forma, né, virtual, se ela for de forma presencial, já vai dialogando, né, com o teu orientador, você já sabe qual é a sala, você já sabe que lá vai precisar de um data show, de um computador. Ah, lá tem um computador. Ah, mas eu vou pegar o meu notebook aqui, vou colocar aqui, vou levar também, porque vai que ocorra, né, alguma intercorrência, o computador da sala não funciona, tem o meu ali no aguardo. E aí eu lembro que eu estava em sala de aula com a professora Alzira, e nós tínhamos o computador da sala, o computador de Alzira e tinha o meu. Aí a gente começou a apresentar um arquivo, e aí a gente colocou o computador lá da faculdade, não funcionava. E a gente colocava o cabo VGA, colocava o HDMI e nada. E aí, vamos testar no de Alzira. Também não consegui, aí eu fiz, vamos testar no meu. A gente foi para a terceira alternativa, e aí deu certo. E aí a gente precisa pensar nessas situações, né? Às vezes dá ter o plano A, B e C, né? Porque às vezes acontece, o material está ali exposto, está disponível, mas dá um cri-cri, dá um grilozinho e não funciona. E a gente precisa que essa apresentação ela aconteça. Então, cheque os recursos tecnológicos, né? Escolha um local silencioso, iluminado. Isso são orientações se você for fazer
essa tua apresentação de forma remota, né? Se você for de forma presencial, aí você precisa se deter, tem que chegar cedo, testar o material, colocar o teu slide, salvar no teu OneDrive, salvar no pendrive, mandar para um colega pelo WhatsApp, enviar por e-mail, deixar tudo registrado e deixar tudo ali na ponte. Se o pendrive não funcionar, o drive não abrir, mas está lá, está na conversa com o teu colega, está na conversa com o teu orientador. Então, deixa sempre o teu plano, A, B e C, montado. E aí, seja coerente com o conteúdo entregue à banca. A tua apresentação é o resumo daquilo que está escrito. Então, no momento da tua apresentação, não vai falar nada que não está no teu trabalho. Por quê? Quem está na tua banca já leu o teu trabalho escrito. Então, ele quer ouvir o que é que está dentro do teu trabalho. Não vai trazer informações novas. Se você quer trazer novas informações, aí vai ser um momento para uma nova pesquisa, para um novo trabalho. Lembra que eu falei que nas considerações você sempre deixa uma deixa? Então, deixa esses elementos para um próximo momento. Se detém aquilo que você entregou para a banca, tá bom? Olhe nos olhos, pratique em casa, conduza a apresentação com início, meio e fim. Apresente com paixão. Você está apresentando a tua obra. Então, você tem que demonstrar entusiasmo, amor e paixão pelaquilo que você construiu. E eu digo a vocês, no momento da minha apresentação, enquanto eu estava falando, eu estava trabalhando internamente para que as lágrimas não corressem sobre o meu rosto, porque ali eu estava falando da minha trajetória de vida. E aí, durante a apresentação, eu falava e eu demonstrava muita paixão. E isso foi dito, né, pela banca na hora da avaliação, que eu demonstrava muito entusiasmo, porque para mim foram 4 anos dedicados, né, ao meu curso, e eu estava tendo a oportunidade de estar apresentando o meu produto. E aí eu não estava apresentando o meu produto não apenas para a banca, eu estava apresentando para a minha família, que foi a minha base. Eu estava apresentando para as minhas colegas que estiveram comigo durante os 4 anos. Eu estava apresentando para algumas pessoas que eu nem conhecia, mas que no dia da apresentação estavam, né, na faculdade e perguntaram se poderia assistir a apresentação. Né? E eu disse que sim, porque eu queria era expor o meu trabalho, eu queria era apresentar a minha pesquisa, era mostrar os dados que eu tinha construído, que eu tinha pesquisado, quais foram os autores, né? E assim, eu estava apresentando, então eu estava... é meu, foi eu que construí, não foi ninguém que fez para mim, eu construí, eu dediquei um tempo da minha vida para a construção desse documento, né? Desta pesquisa. Então, isso é muito valioso. Atente-se ao tom de voz, a gestos, né? E a posicionamento. E aí, é um dos pontos que a gente pode ver durante os nossos ensaios, né? É perguntar para quem está nos assistindo, será que eu estou falando baixinho demais? Será que eu estou falando alto demais? Ou será que eu estou falando num tom que dá para todo mundo ouvir, né? Então, assim, são dicas importantes, né, que a gente vem trazendo para vocês, que vocês podem estar utilizando em todos os aspectos da vida de vocês, né? E aí, como acontece o rito de passagem, né, do dia D, né? Primeiro, né, como é que vai ser? O teu orientador, ele que vai fazer a abertura, tem a composição da banca examinadora, a tua apresentação, e aí você vai ter que ver qual é o teu tempo, né? O teu tempo de apresentação.
Logo em seguida, tem os comentários e a adição da banca, né? Tem os comentários, né, do discente sobre as questões que a banca levantou, porque durante a tua apresentação você pode perceber, e eu percebia isso, que os componentes da banca estavam fazendo, né, algumas anotações. Aí eu ficava assim, no meu pensamento, né? Meu Deus, eles vão fazer 1001 perguntas. Mas fica tranquilo, porque você que construiu. Então, assim, eles podem fazer alguns questionamentos que vai servir para você refletir algumas questões que precisam ser ampliadas, né? Alguns pontos que precisam ser revisados, né? E aí, o teu orientador, como ele já estava com uma sintonia com você, ele também vai estar fazendo esse papel de mediador, né? Junto à banca examinadora. O orientador, né? Faz o encerramento e o discente agradece. Shirley, são poucos pontos, né? Coisas bem simples. São simples, né? Mas que no dia a gente pensa que é uma eternidade, né? Mas passa, né? E aí, quando passa, a gente olha assim e diz assim, passou, deu certo. Eu apresentei, eu concluí. E aí a gente respira, né? Aliviado. E é muito gratificante, né? Esses momentos. Eita, passou demais. E o que eu não devo fazer no rito de passagem? Chegar atrasado. Se eu sei que a minha apresentação é às 15 horas, no mínimo, eu preciso estar, né, no local da apresentação. Vamos colocar pelo menos 1 hora antes, dentro do meu planejamento, porque a gente sabe que pode acontecer alguma intercorrência, né? E a gente não pode chegar atrasado. Não saber o nome dos membros da banca. Gente, se você não sabe, é porque você não teve um diálogo com o teu orientador, você não teve um alinhamento, né? E aí vai ficar perceptível, né? Começa a apresentação, não comece a apresentação se desculpando ou agradecendo. Isso aí é o final, gente. Você vai agradecer ao final a oportunidade, né, de apresentar o teu produto, tá? Desliga o celular. Hoje a gente tem um grande problema em nossa sociedade, né? Que é o uso, né, excessivo do telefone, né? A todo momento a gente está aqui com o telefone, a gente às vezes está assistindo a aula e teclando, e às vezes isso tira a nossa concentração. Então, é o teu momento de apresentação, deixa o teu telefone lá, ou coloca ele no modo avião, ou você desliga. Por quê? Os teus amigos, os teus familiares vão estar cientes que naquele horário você está na tua defesa, está na tua apresentação. Então, deixa ele lá desligadinho, porque aí você não vai ficar com aquele problema, meu Deus, qualquer hora esse telefone pode tocar. E se ele tocar na hora da tua apresentação, você vai perder a tua concentração, né? Porque você vai ficar dizendo, ai meu Deus, quem era? Será que era alguma coisa? Não, naquele momento, deixa ele desligado. Quando terminar a apresentação, aí você liga ele. Geralmente, a gente sempre leva um amigo, né? Ou um familiar, e aí a gente sempre fica assim, ó, tu fica responsável pelas fotos, tá? Depois você me passa. E aí você se permita a vivenciar o teu momento e a ser livre naquele momento, porque às vezes o celular, ele nos aprisiona, né? E aí, como eu serei avaliado, né? Primeiro, pelo nosso trabalho escrito, né? E pela nossa apresentação. E, gente, na hora que os avaliadores estiverem fazendo alguma contribuição que você acha que não cabe, disfarça a tua cara de nojo, tá? Disfarça a tua cara de reprovação, porque não é legal, né? Esse momento de avaliar, né, de você estar recebendo ou críticas ou elogios, é um momento de você ser profissional e de você perceber que o que é que eu posso estar melhorando, né? Porque eu vou ter um tempo para fazer algumas alterações necessárias. Então, eu preciso minimamente manter a minha pose, né? Eu preciso manter
o meu equilíbrio. E aí o pós-banca, né? Revisar e organizar o seu TCC final, e aí é importante, né, a gente revisar a questão do português, a questão da tradução, evita, gente, utilizar o tradutor, né, no Google, vê uma pessoa que trabalha com revisão de português, vê uma pessoa que trabalha com a tradução de inglês, uma pessoa para revisar, contrata, você já construiu o teu material, a tua pesquisa, o teu trabalho. Então, vê um profissional que possa estar fazendo essa revisão para que você entregue o teu produto de uma forma profissional, de uma forma ética, de uma forma íntegra. Não esquece de pegar as assinaturas do teu orientador, do membro da banca. Entrega o TCC no formato solicitado pela coordenação do curso. Não inventa moda. Toda universidade ou toda faculdade tem uma orientação. Então, qual é a orientação do teu coordenador? É para entregar em formato PDF? Então, você vai entregar em formato PDF. É para encaminhar por e-mail? É por e-mail, não é num pendrive. Então, assim, segue as orientações da tua coordenação, segue a orientação do teu orientador. E aí, quando finalmente chegou o dia de apresentar o teu TCC, aí a gente traz duas imagens aqui, que para mim, assim, é um retrato, né, da nossa vida enquanto discente, né? Durante toda a graduação, a gente vai muito à vontade, né? Alguns discentes muito à vontade, vai de short, vai de regata, com bonezinho, tem uns que vai no salto, mas no dia da tua apresentação, você precisa lembrar que você vai estar apresentando o teu produto. E aí você prepara a tua melhor roupa, tá? Ah, Shirley, eu vou ter que comprar roupa nova? Não. Você vai pegar a tua melhor roupa. Tenta ver uma blusa que seja arrumadinha, fechadinha, com a cor neutra, porque aí para não correr o risco, como Joana falou lá no início, né? Uma moça estava apresentando lá com um terninho, um palitozinho com verde neon. Você precisa, é nesse momento que você vai começar a vender o teu peixe. Então, você vai estar lá arrumadinho, cabelo penteado. As mulheres, evita um brinco muito chamativo, evita colares, né, muito chamativo, aquilo que prende o olhar, né? Às vezes a gente olha assim para uma pessoa, a pessoa está falando lá e você está assim, não está nem prestando atenção no que a pessoa está falando, está olhando no objeto, está olhando no tanto de pulseira que tem no braço, está olhando para o tamanho do relógio que tem no braço, está olhando se está de bermuda, está olhando se está com bonezinho. Não é o momento de você estar de bermuda, não é o momento de você estar de chinelinho, né? É o momento que você está apresentando o teu produto. Então, procura uma roupa adequada para esse momento. É o momento de você brilhar, é o momento de você vender teu peixe. Gente, é numa apresentação dessa que você pode ser convidado para fazer outras apresentações. Então, use o teu marketing, né? É a hora do teu marketing profissional. E aí, fica a dica, né? A gente tem aqui um material muito rico, né? Que é sobre o rito de apresentação do TCC, né? E aí a gente tem aí o link, né? Que vocês podem estar acessando. A gente tem vários materiais, né? No nosso Instagram, que vocês podem estar curtindo, que vocês podem estar pesquisando. Além disso, né, nós temos um plantão de dúvida, e aí a gente tem esse material que a gente utilizou hoje, como outros materiais, né, no nosso site, e aí a gente sempre disponibiliza, né, para você aluno, para você professor, você profissional, você que está nos assistindo, para que você conheça, né, os nossos materiais. E são dicas diretas, são dicas simples, justamente para estar descomplicando as nossas vidas, né? E aí
a gente vai deixar esse material aí disponível, né? A gente tem a senha aí, né? Sucesso 06, anotem aí a senha para que vocês tenham acesso a todo esse material. E aí, muito obrigada, gente. Essa foi as nossas contribuições, né? Eu, enquanto colaboradora, né, desse projeto, eu me sinto muito maravilhada, né, e gratificada, né, por poder estar desmistificando e compartilhando essas dicas com vocês. Obrigado, Shirley, pela tua apresentação, né? Foi excelente. As dicas, tanto as suas quanto a da Joana, no comecinho da nossa oficina. E é isso, pessoal, tá? Se você gostou da apresentação, se você curtiu, então você pode reassistir, né, em outro momento. São dicas realmente muito importantes e pertinentes para quem está passando por esse momento de pré-defesa de TCC, com dicas realmente ali para desde a gestão emocional, que a Joana trouxe ali, né, de autoconhecimento, de autorreflexão, até dicas mais técnicas de apresentação, que a Shirley acabou de apresentar. Então, faço também um convite para que vocês conheçam, né, ainda mais o trabalho da equipe do Descomplica TCC, tá aí na tela, as redes sociais, onde você encontra os conteúdos do Descomplica. Tem Instagram, Facebook, canal do YouTube, tem podcast no Spotify, com dicas, tutoriais, eles batem um papo lá bem legal com a audiência. No mais é isso, vou adicionar aqui a Joana na nossa live para a gente encerrar. Olha ela. É isso, pessoal, deixa eu tirar aqui o slide. Prontinho, todos juntos, novamente. Joana, muito obrigado, tá, mais uma vez, por ter aceito o convite do Descomplica, do Caproci, perdão, em estar aqui conosco nessa oficina. A Shirley também, que estreou de forma magistral a apresentação. Ficará gravado, você pode reassistir, como eu já falei, tá? Se inscreva na próxima atividade, que acontece dia 23 de maio, tá? Com a oficina sobre elaboração do currículo e um bate-papo sobre o mercado de trabalho. Então, vai ser o encerramento do Caproci, dia 23 de maio, na próxima semana. Então, sintam-se convidados para participar conosco. Meninas, se vocês querem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Joana, o teu áudio está fechado. Está fechado. Acontece. Olha, e eu falando... Agradecer demais ao convite, a toda a equipe da biblioteca, Dreyson, Online, a Uniesp, por essa iniciativa, né? O Caproci é um projeto, é uma ação que já se consolidou, sempre traz temáticas bem relevantes para toda a comunidade acadêmica. A gente também, que é de outras instituições, sempre acompanha, é muito bacana mesmo essa iniciativa de vocês, muito bom. Agradecer em nome de toda a equipe do Descomplica TCC, a professora Alzira, nossa coordenadora, acompanhou toda a oficina hoje, então agradecer em nome de toda a nossa equipe e nos colocar à disposição, né? A gente está aqui para ajudar, pode contar conosco. Obrigadão. Nossa, a gente que agradece, tá, Joana, toda a equipe do Descomplica. A gente fala que o Caproci, ele só existe, né, obviamente, por a colaboração de vocês, né? Vocês que estão conosco desde a primeira edição, né, até a desse ano, 2024, sempre trazendo conteúdos, né, pertinentes, realmente descomplicando a vida dos alunos, não só aqui do Uniesp, mas de toda a comunidade acadêmica. Então, parabéns pelo brilhante trabalho. Tá? Shirley, obrigado, Joana, a todos que acompanharam até o finalzinho, que participaram aqui no chat. Hoje foi bem ativo, viu? Participou aqui. Muito legal. Elogio aqui agradecendo. Obrigado, Elaine. A Alzira pelo elogio. Muito obrigado. E é isso, pessoal. Eu vejo vocês, tá? Dia 23, Tonha, já ativa o sininho aqui no canal do YouTube, segue o canal do Sou Mais Uniesp, porque sempre que a gente iniciar uma nova live, você vai receber a notificação. Então, dia 23, espero vocês, às 15 horas. Meninas, até as próximas. Tchau, tchau, pessoal.